Olá, sou a professora Cláudia Adam e você está no canal Avançando na Matemática. No vídeo de hoje, vamos falar sobre números naturais, que é o primeiro tópico do curso de pré-cálculo. Nesse vídeo, a gente vai conversar basicamente sobre dois aspectos dos números naturais. O primeiro deles é dizer quais são os elementos que fazem parte do conjunto. E o segundo, que tipo de operações que podemos fazer entre esses elementos. Se esse assunto te interessa, já vai dando um like no vídeo para que eu saiba disso. E, para que você não perca nenhuma outra aula do curso de pré-cálculo, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações e, já que tá nessa, compartilha com os amigos. Agora, senta confortável, pega papel e caneta, porque a aula vai começar. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o conjunto dos números naturais. A nossa primeira meta é justamente escrever, ou seja, dizer quais são os elementos que fazem parte desse conjunto numérico. Quando a gente vê números naturais, deve vir à nossa mente a ideia da contagem. Esse foi o primeiro conjunto numérico com o qual tivemos contato na nossa vida. Quando a gente ainda é criança e é apresentada aos números, essa apresentação ela se dá por meio da contagem, seja de quantas mamadeiras a gente tem, de quantas bonecas temos, de qual é a nossa idade, ou seja, de quantos anos a gente tem ou vai completar. Esse processo de contagem, e já que a gente está falando então de processo de contagem, a gente está falando de números no contexto da representação de quantidades. Logo, o conjunto dos números naturais é aquele conjunto numérico cujos elementos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, são algarismos que representam quantidades. Essas quantidades podem ser tão grandes quanto se queira, né? Então, por isso ali eu coloquei essas reticências. Ou seja, se pode ser tão grande quanto a gente queira, isso já nos diz que quando a gente fala do conjunto dos números naturais, a gente está falando de um conjunto numérico que possui infinitos valores, ou seja, que possui infinitos elementos. Em relação ao zero, alguns autores vão dizer que esse elemento faz parte dos naturais, outros autores dirão que não. No nosso caso, nesse curso aqui de pré-cálculo, vamos considerá-lo fazendo parte dos números naturais. Quando a gente quiser falar dos números naturais, mas quisermos excluir o zero, então a notação que a gente vai utilizar vai ser n estrela. Nesse conjunto n estrela ali, o zero não faz parte. Combinado? Bem, o que eu quero conversar agora com vocês, uma vez que a gente conhece o conjunto dos números naturais, é o seguinte. Se nós tivéssemos a seguinte questão à nossa frente. Pegue dois elementos quaisquer do conjunto e faça uma operação entre eles, seja de soma, seja de subtração, seja de produto, seja de divisão. Quais dessas operações que eu acabei de mencionar são tais que a resposta continua fazendo parte do conjunto dos números naturais? Dá uma pausa no vídeo, pensa a respeito e depois retorna para escutar a resposta. Vamos lá. Para a gente ilustrar e esclarecer um pouco mais na nossa cabeça a questão que eu acabei de colocar, vamos pensar no seguinte. Temos dois números quaisquer pertencentes ao conjunto dos números naturais. Dois números quaisquer, 2 e 3. Ah, não, mas eu não quero esse, eu quero os elementos 11 e 23. Ok, pode ser 11 e 23? Não, para mim é melhor 701 e 12. Ou 93 e 5. Dois elementos quaisquer
2. Pergunta: se eu somar eles, a resposta que a gente obtém continua sendo um número natural? Vamos ver. Bem, se eu tenho 2 mais 3, a resposta é 5. 5 é uma quantidade, é um número natural. Se eu tenho 11 mais 23, a resposta é 34. 34 é uma quantidade, ou seja, pode representar uma quantidade. Então, é um número natural. Se eu tenho 701 mais 12, a soma resulta em 713. Né? Aqui, 713. Ou seja, um número natural. Se eu tenho 93 mais 5, a soma é 98. Logo, temos um número natural. Então, apesar disso aqui não ser uma demonstração, esses exemplos, eles servem para ilustrar o quê? Que se eu tiver dois naturais quaisquer, se eu somar um ao outro, a resposta que a gente obtém é um número natural. Agora, vamos replicar essa mesma ideia de pegar dois algarismos quaisquer, dois elementos quaisquer do conjunto, e vamos tentar fazer, ou seja, vamos nos propor a fazer a subtração deles. Será que, subtraindo dois naturais quaisquer, a resposta continua pertencendo ao conjunto? Então vamos lá. Se a gente pegasse, por exemplo, 2 e 3, 7 e 4, 9 e 5. Peguei esses três parzinhos, poderíamos ter pego mais, não tem problema. 9 menos 5. Estamos pensando em subtração. 9 menos 5. 4. 4 é um número natural? Sim, é um número natural. 7 menos 4. Resulta em 3. 3 é um natural? Sim, é um natural. Agora vem aqui. 2 menos 3. 2 menos 3 é menos 1. Opa, menos 1 não representa uma quantidade. Logo, esse aqui não pertence aos naturais. Nota que a gente viu que o conjunto dos números naturais ele era composto pelos elementos 0, 1, 2, 3, ou seja, valores sempre maiores do que 0. Logo, o menos 1 não faz parte. Isso significa que a operação de subtração não é uma operação que existe ali dentro do conjunto dos números naturais. Vamos investigar o que acontece, o que a gente pode concluir a respeito do produto. 2 e 3, 7, 2, 9 e 1. Se eu pegar esses elementos, não, mas eu não queria esse, Cláudia, por que você não pega, por exemplo, 501 e 2? Ok, quaisquer dois parzinhos. O nosso objetivo agora será o quê? Multiplicar esses valores e verificar se a resposta pertence ou não ao conjunto dos números naturais. 6. 2 vezes 3, 6. 6 é um natural. 7 vezes 2, 14. 14 é um natural. 9 vezes 1, 9. 9 é um natural. 501 vezes 2, 1002. Uma quantidade, é um natural. Perceba que o produto, assim como a soma, existe no contexto dos números naturais. Então, quaisquer dois elementos que eu multiplique, a resposta faz parte do conjunto. Eu vou deixar como tarefa para que vocês verifiquem, ou seja, verifiquem não seria a palavra ideal, para que vocês encontrem exemplos que mostrem que a operação da divisão não existe nos números naturais. Ou seja, se eu pego dois elementos quaisquer, é possível que eu encontre um parzinho em que, quando eu faço a divisão, a resposta não é um número natural. Exemplo disso: 5 e 2.
5 dividido por 2 é 2,5. 2,5 não é um número natural, ok? Então, façam isso, procurem um outro exemplo, né, que possa fazer com que vocês se convençam que então a divisão não faz parte do conjunto. Aqui é necessário que eu fale um ponto importante. A gente está fazendo o curso de pré-cálculo e o curso de pré-cálculo que vocês vão ver aqui nesse canal é basicamente o mesmo curso de pré-cálculo que vocês estariam cursando caso fossem meus alunos da universidade. Isso significa que a postura que vocês têm que ter aqui, ou que eu espero e que eu acho que seria bacana de vocês terem aqui, seria uma postura similar, ou seja, que eu aconselharia lá. Tenham um caderno, façam as anotações para que vocês percebam que vocês estão estudando aqui, junto comigo. E daí vamos eliminar de uma vez por toda todo esse medo que a disciplina de cálculo gera nos alunos, ok? Então, dei meu recado, vamos continuar. O que eu tenho aqui, então, é justamente um resumo do que a gente acabou de falar, que as duas operações que existem nos números naturais são soma e produto. O que vamos ver na próxima etapa são as propriedades que essas duas operações elas respeitam, digamos assim. Quando eu falo de propriedades de operações, significa que a gente vai ver como que essas operações elas funcionam, a que leis elas obedecem. Para isso, e nesse contexto dos números naturais, nós veremos que são 4 as propriedades válidas. Primeira delas, se eu falo de números naturais, se eu falo das operações soma e produto, então eu posso ficar tranquilo que a propriedade da comutatividade ela é válida. O que significa isso? Que se eu pegar 2 elementos quaisquer, 2 e 3, e operar eles, seja como soma, seja como produto, eu fazer 2 mais 3, que é 5, resulta no mesmo valor de fazer 3 mais 2. Ou seja, 2 mais 3 ou 3 mais 2 é a mesma coisa. Ambos valem 5. Vale para a soma, a comutatividade, e vale também para o produto. Ou seja, considerarmos 2 vezes 3 é o mesmo de termos 3 vezes 2. 2 vezes 3 é 6 e 3 vezes 2 é 6. Então, 2 vezes 3 ou 3 vezes 2 é a mesma coisa. Comutatividade, ela é válida. Outra propriedade que os números naturais, no contexto das operações de soma e produto, eles respeitam é a propriedade da associatividade. Vamos ver um exemplo disso? Vamos, primeiro, esse exemplo que a gente vai considerar, então, em relação à soma. Pegar os algarismos aqui, os elementos, não precisa ser só algarismo, né? São os elementos 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, ok? E vamos do lado esquerdo, vamos considerar que eu vou somar 1 com 2 e depois a resposta que eu obtiver eu adiciono 4. E do lado direito eu vou primeiro somar 2 com 4 e a resposta obtida aqui a gente vai adicionar 1. O que a gente obtém de resultado? Se eu fizer primeiro 1 mais 2, isso é igual a 3. Agora, adicionando 4, a gente tem que 3 mais 4, 7. Vamos para o lado direito. 2 mais 4, 6. A esse resultado,
a gente soma 1. 1 mais 6, 7. Ou seja, é a mesma coisa. Se eu tiver 3 elementos, A, B e C, fazer a soma dos 2 primeiros e do resultado encontrado adicionar o terceiro fator é exatamente a mesma coisa do que pegar os 2 últimos fatores, somar e a essa resposta adicionar a primeira parcela. Essa propriedade da associatividade, ela é verdadeira para a soma, como a gente exemplificou ali, e ela também é verdadeira no que diz respeito ao produto. Vou, inclusive, pegar os mesmos elementos. 1, 2 e 4, tá? E vamos repetir o processo. Vamos pegar do lado esquerdo, operar primeiro as 2 primeiras parcelas e ao resultado operar a terceira. E do lado direito vamos fazer primeiro a multiplicação dos 2 últimos fatores e a resposta obtida multiplicar o primeiro. Então, 1 vezes 2, 2. Isso eu preciso multiplicar por 4. 2 vezes 4, 8. O que eu tenho do outro lado? Bem, 2 vezes 4, 8. A isso eu tenho que multiplicar 1. 1 vezes 8, 8. Ou seja, mesma coisa. Então, o que eu acabei de falar com vocês é que a propriedade da associatividade, ela é válida também. Só que antes eu tinha dito que as operações de soma e produto para os números naturais, elas respeitavam 4 propriedades e até agora o que a gente viu foram apenas 2: associatividade, comutatividade. Quais são as outras 2? Veremos. A próxima que a gente vai fazer um exemplinho aqui é a propriedade do elemento neutro, ou seja, tanto a soma quanto o produto são operações que possuem um elemento neutro, ou seja, possuem um elemento do conjunto dos números naturais que, quando são operados com ele, a resposta não muda. Pensem que um elemento neutro, seja para a soma, seja para o produto, desempenha o mesmo papel de um elemento neutro numa conversa. Quando a gente está num bate-papo e a gente diz, fulano, ele é neutro no assunto, ou seja, a postura do fulano é neutra no assunto, significa que as opiniões que essa pessoa menciona, quase nada influencia nas conclusões tiradas, ok? Então, elemento neutro da soma, de quem a gente está falando? Quem será que é ele? Para a gente poder responder quem é o elemento neutro da soma, vamos pensar assim, pega um número qualquer natural, um natural qualquer, 3. Quem eu preciso somar com 3 para que a resposta não mude? Quando a gente for pensar, ou quando a gente quiser responder sobre o elemento neutro do produto, a gente faz o mesmo processo. Pego um natural qualquer e me pergunto, por quem que eu preciso multiplicar esse natural para que a resposta não mude? No caso da soma, a gente precisa somar com 0. Qualquer número somado de 0 permanece no mesmo valor. Já em relação ao produto, o elemento neutro é 1, porque qualquer valor multiplicado de 1 continua com ele inalterado. Então, tanto a soma quanto o produto, elas possuem os elementos neutros, 0 para a soma e 1 para o produto. A última propriedade que a gente vai conversar é uma propriedade que ela não existe uma expressão separada para cada uma das operações. Ou seja, é uma propriedade que ela é válida para as 2 operações
em conjunto, que é a distributividade. Ou seja, a distributividade do produto em relação à soma. Para isso, o que a gente precisa são 3 elementos do conjunto. 2, 3, 5. O que significa que é válida a distributividade do produto em relação à soma? Que se eu tenho 2 multiplicando a soma de 3 mais 5, então a resposta que a gente vai obter pode ser encontrada fazendo 2 vezes 3 mais 2 vezes 5. Será mesmo? Vamos checar. Se a gente não tivesse aqui do lado esquerdo, opa, apaguei o que eu não devia. Se a gente tivesse aqui do lado esquerdo, simplesmente deixado assim, isso ia significar que a gente precisava primeiro fazer essa operação aqui dentro dos parênteses, que é quanto? 3 mais 5, 8. 2 vezes 8, 16, ok? Agora vamos para o lado direito. 2 vezes 3 é 6, mais 2 vezes 5, 10. 6 mais 10, 16, ou seja, os valores são iguais. Isso significa que vale a propriedade da distributividade do produto em relação à soma. Uma coisa que pode vir na cabeça de vocês é: você falou as 4 propriedades, fui anotando, mas ainda estou um pouco confusa, porque eu só tinha exemplos com números e não estou com as propriedades escritas de uma maneira muito técnica ou mais conceitual até. Então vamos lá. O que a gente viu? Viu que vale a associatividade, vale a associatividade tanto para a soma quanto para o produto. Vale a comutatividade tanto para a soma quanto para o produto, e que tanto a soma quanto o produto possuem elementos neutros. Então, associatividade, comutatividade, elemento neutro. E o último tópico que a gente conversou foi a respeito da distributividade do produto em relação à soma, ok? Então, na aula de hoje, era esse o nosso foco, e o próximo vídeo vai ser justamente sobre o conjunto dos números inteiros. A gente se vê lá.